Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar algumas classes muito úteis do Foundation Framework. Se você quiser acompanhar isso pela documentação, você pode acessar o site oficial foundation.zurb.com, clicar em documentação e para começar o primeiro item que nós vamos ver são as classes de visibilidade. Então você pode clicar aqui em Visibility Classes. Agora, dentro do nosso Sublime Text, eu vou pegar o nosso arquivo base.html, vou dar um File, Save As, e vou salvar ele com o nome de classes-úteis.html. E aqui no lugar do comentário do Body Content, a gente vai começar a criar o nosso exemplo. Eu adicionei aqui no meu documento uma class raw, uma div com larg 12 columns, e dentro dessa div eu coloquei um P com a classe panel, 13 strongs com um texto em cada um deles aqui e um BR no final de cada strong para quebrar a linha. Salvei meu documento, abri ele no meu navegador e aqui está o resultado. O que vai acontecer agora? Eu quero mostrar esse conteúdo somente para determinadas resoluções de tela. Como eu vou fazer isso? Basta adicionar as classes adequadas para cada um deles. Adicionei aqui Show for Small Only, Show for Medium Only, Show for Large Only. A mesma coisa vale para XLarg, XXlarg. Lembrando que a gente vai abordar só esses três itens aqui durante o nosso curso. Salvei meu documento, atualizei a minha tela e sumiu tudo daqui. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui uma tela XLarg. Então eu vou dar um Ctrl Shift M para reduzir um pouquinho a minha tela. E olha só, visível somente para telas larg, que é até 1440. Passou disso, vai sumir o conteúdo. Reduzindo aqui, quando chegou numa tela medium, vai mostrar o conteúdo relacionado para aquela tela. E quando chegar numa tela small, vai mostrar aquele conteúdo também. Então, conforme a resolução da nossa tela, vai aparecendo ou sumindo o conteúdo. Agora, um outro exemplo que é muito útil também. A gente vai duplicar essa linha inteira, vai colar aqui embaixo e fazer algumas alterações. Aqui, ao invés de Show for Small Only, a gente vai colocar Show for Small Up e a mesma coisa nos itens de baixo. Fiz uma atualização também no texto aqui, então aqui o que a gente vai ter? Vai ser mostrado para telas small ou maiores, medium ou maiores, large ou maiores. Voltei aqui no meu documento, atualizei minha página e olha só, visível somente para telas small ou mais, medium ou mais, large ou mais. Notaram a diferença? Um exibe só naquele determinado tipo de tela e o outro, quando for small up, medium up, é naquela tela ou nas superiores. A mesma coisa vale quando você quer ocultar um conteúdo. Aqui a gente está mostrando conforme a resolução da tela. Quando você quer ocultar, é a mesma coisa. Então, vou pegar aqui a nossa primeira linha, vou copiar, vou colar ela aqui abaixo. E aqui, ao invés de Show, você vai trocar por Hide. Alterei também o texto, salvei meu documento, fui na minha página, atualizei. E conforme eu dimensiono a minha página, o conteúdo vai sendo oculto ou exibido. A mesma coisa vale para a nossa segunda linha aqui de exemplo. Vou copiar toda ela, trocar o Show por Hide e atualizar os textos também. Salvei meu documento, vim na minha página, atualizei e conforme eu for dimensionando, o conteúdo vai aparecendo ou ficando oculto. Essas classes para mostrar ou ocultar conteúdo, elas vão ser muito úteis quando você cria designs responsivos, quando você quer, por exemplo, ocultar um conteúdo na tela de um celular, mas mostrar ele num desktop e assim por diante. Então, sempre com coerência, você vai conseguir criar layouts muito interessantes utilizando os recursos de ocultar ou de mostrar o conteúdo. Além disso, nós temos outras classes muito úteis também aqui no Foundation. Se você quiser acompanhar pela documentação, você pode clicar aqui em Utility Classes e você vai ter os exemplos que a gente vai ver a partir de agora. Entre essas classes de utilidades, aí a gente tem as de alinhamento, que são muito úteis para a confecção dos layouts. Eu vou duplicar aqui minha última linha, vou apagar esse parágrafo central e vou criar um outro conteúdo aqui na minha coluna. Eu criei aqui uma div com a class panel e dentro eu criei um link com a classe button e um escrito botão 1 e outro escrito botão 2. Salvei o meu documento, vim aqui na minha tela, atualizei ela e eu tenho aqui o botão 1 e botão 2, com os estilos padrão do Foundation. Se eu quiser, por exemplo, deixar o botão 1 aqui do lado esquerdo e alinhar o 2 lá para o lado direito, é muito simples, é só adicionar a classe de alinhamento. Esse aqui vai ser o left e este outro vai ser o right. Fazendo isso, salvando e atualizando o documento, você vai ter os dois botões, um alinhado para cada lado. Então, as classes left e right servem para flutuar os elementos para a esquerda ou para a direita.
Porém, quando você utilizar essas classes dentro de um container, de uma div ou de qualquer outro elemento, é importante que você adicione também no elemento que é pai desses elementos flutuantes, uma classe chamada clearFix, que é para limpar as flutuações no layout dali para frente, você não ter problema de divs, por exemplo, se sobrepondo ou ficando umas dentro das outras na hora de mostrar o layout na tela. Para facilitar a visualização a partir de agora, eu vou tirar essa última linha que a gente tinha aqui do hide for small up, já que ela não está sendo muito útil, a gente já viu isso, eu vou tirar ela para facilitar um pouco a exibição do nosso conteúdo. Além disso, a gente tem classes, por exemplo, para colocar bordas arredondadas. Vamos pegar esse exemplo aqui do botão 1. Se eu quiser colocar bordas arredondadas, eu vou colocar uma classe chamada Radius. Porém, se eu quiser fazer não só o cantinho arredondado, mas toda a ponta do botão arredondado, eu preciso adicionar uma outra classe chamada Round. Feito isso, salvei meu documento, atualizei minha página e olha só, aqui com cantos arredondados e aqui com toda a ponta do botão arredondado. Então, Radius e Round. Outras classes muito úteis que o Foundation nos oferece são as classes de alinhamento de texto. Vou adicionar aqui então 4 parágrafos com um texto aleatório dentro de cada um deles. O que vai acontecer aqui? Quando você quiser centralizar um texto dentro de um container, de um parágrafo, de qualquer elemento, você tem classes para isso através do Foundation. Então, se você colocar aqui a classe text-center, você vai estar alinhando o texto ao centro. Text-right, você vai estar alinhando à direita. Text-left é o alinhamento à esquerda padrão. E text-justify é alinhamento justificado. Só que para a gente justificar, a gente precisa de um texto maior. Então, eu vou colocar aqui 30 palavras no meu parágrafo. Salvei aqui o documento, vim na minha página, atualizei e olha só, text-center, text-right, text-left e text-justify. Não podemos ver aqui o resultado por causa do pouco texto, então eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Aumentei aqui o meu parágrafo e agora sim a gente pode ver o resultado da justificação. Além dessas classes, a gente tem outras também que podem alinhar o texto de acordo com a resolução da tela, mas isso está lá na documentação, nas classes úteis, você pode consultar lá e você vai ter mais detalhes e você pode inclusive testar isso em outras resoluções de tela. Agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso primeiro exemplo da aula aqui como você pode ocultar determinados conteúdos, simplesmente adicionando a classe hide. Fazendo isso, você vai estar ocultando esse conteúdo da página. Então, lembrando aqui, nós tínhamos o primeiro panel aqui que tinha esses elementos visíveis só para determinadas telas. Aqui na nossa página ele é esse primeiro bloco cinzento. Eu vou atualizar a minha página e já sumiu aquele elemento. Então, adicionando um hide, eu vou estar ocultando um elemento da nossa tela. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o Block Grid. Se você quer acompanhar via documentação, você pode clicar no item chamado Block Grid aí na lateral. E você tem aqui os exemplos que a gente vai usar. Eu salvei essas 3 imagens aqui dentro da pasta do nosso curso em uma pasta chamada IMG. Coloquei as 3 aqui para a gente utilizar. E a gente vai ver agora os exemplos então na prática. Aqui no final do meu documento, criei uma nova linha, criei então a larg 12 columns e dentro eu coloquei uma UL com a classe Small Block Grid 3, porque eu vou ter 3 itens dentro dessa Block Grid. Assim, eu vou estar dividindo o tamanho dessas 3 imagens pela tela completa. Coloquei a imagem 1, 2 e 3 aqui, atualizei a minha página e eu tenho aqui o grid com as 3 colunas dividindo o tamanho da tela. Por quê? Porque eu disse que eu tenho 3 itens dentro do meu grid. Porém, eu poderia colocar mais itens dentro desse grid. Se eu colocasse aqui Small Block Grid 4, por exemplo, quando eu atualizar a minha tela, vai abrir espaço aqui para uma 4ª imagem. É assim que funciona. Conforme você redimensionar a sua tela para resoluções diferentes, esse conteúdo sempre vai mantendo aquela posição ali e vai deixando espaço para mais um item na sua tela. Assim como a gente viu com os outros detalhes até agora com Small, Medium e Large. Então, sempre aqui no Block Grid você tem que colocar o número de itens que você tem para preencher a largura total da tela. Sempre vai ser nesse formato, não vai ser 4 colunas, por exemplo, de layout. Vai ser o conteúdo que está dentro do grid, desse block grid, dividido pelo número de colunas que você colocou aqui no final. Então, eu tenho 3 itens aqui, só que eu estou dizendo que tenho 4 colunas, então ele vai deixar uma sobrando. Então, sempre o ideal é colocar aqui o número de colunas que você vai ter conteúdo e a divisão vai ser exata para a largura da sua tela. Encerramos assim mais um vídeo sobre Foundation para iniciantes. Eu espero que você esteja gostando e principalmente aprendendo o nosso conteúdo. Se você não conhecia ainda nossos vídeos, quiser acompanhar esse curso e outras publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no próximo vídeo.